E depois que vocês vieram para a cidade, como que foi a sua vida, assim? Você se considera que você foi uma pessoa viciada nas drogas? 16 anos de idade eu comecei a usar maconha, né? Olá, gente, seja bem-vindo ao nosso Podsaja Gospel de hoje, seja bem-vindo ao nosso podcast. Estamos hoje aqui com um convidado especial, queremos apresentar a vocês. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão, amigo, residente aqui em Santo Antônio do Jacinto, santo antoniense, o nosso irmão Leandro Souto. Fique à vontade para testemunhar um pouco daquilo que o Senhor fez na sua vida. Giovanni, olá a todos que nos ouvem. É uma satisfação, né, estar aqui, poder estar aqui com vocês, né, e poder estar participando e contando um pouquinho, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas. Para começar, conta pra gente aí como que foi a sua infância. Bem, a minha infância, eu venho de uma família humilde, né, uma família simples, de lavradores, né, o meu pai, ele sempre trabalhou na roça, né, e morávamos em fazendas de pessoas, e sempre a gente tinha, né, algumas dificuldades, mas sempre ele batalhou muito, né, e na infância, né, a gente morei uma parte ali no conhecido Rio do Peixe, né, depois lá na Santa Rosa. E assim, a infância foi muito boa, né? Brincadeiras, apesar das dificuldades, né? Sempre teve coisas muito boas, né? Assim, e viemos para a cidade, eu tinha mais ou menos aí entre 7 a 8 anos de idade, quando nós viemos, né, para a cidade, né? E depois que vocês vieram para a cidade, como que foi a sua vida, assim? Quando a gente veio para a cidade, ficou melhorou um pouco, porque assim, quando a gente morava na zona rural, eu mesmo não vivi muito, porque eu comecei a estudar, né, aos 7 anos de idade e vim para a cidade aos 8, né? Então eu mais ou menos só fiquei um ano estudando na cidade e morando na fazenda. Era a dificuldade que a gente enfrentava, né, que quando chovia os carros não buscavam e a gente tinha que vir a pé. E quando chovia muito, os rios enchiam, né? E a gente tinha que atravessar os rios nadando, né? E quando a gente veio para a cidade, melhorou nessa questão, né? Que a gente não preocupava na questão de transporte, né? Morava perto da escola, né? E facilitou muito, né? Meu pai continuou trabalhando também, né? Como lavrador, né? E a gente começou, né, a desenvolver mais, né? As minhas irmãs já eram maiores, já, né? A menor era Cida, né, que é a minha companheira, e as outras já eram maiores. Algumas começou a trabalhar, né, ajudar dentro de casa, e as coisas foram melhorando, né, de acordo com o tempo foi passando. E você veio de uma família cristã? Não, assim, apesar de hoje, toda a minha família, os meus pais, as minhas irmãs, hoje praticamente toda a minha casa, né, serve ao Senhor, né, precisa melhorar mais, todos nós precisamos, mas hoje todos são cristãos. Só que antes, nós não éramos assim, aqueles católicos, vamos dizer assim. Tem pessoas que são católicas, realmente vai na missa, né, vai ali, participa. Já a minha família não foi muito assim, não tinha muito isso, né? A gente batizou e tudo ali com o padre, mas não tinha assim essa questão de realmente, essa religiosidade, né, de ser declarado, né, eu sou católico. E como o evangelho chegou até vocês? Bem, Delvânia, a minha irmã, Cida, quando a gente veio para a cidade, aqui tinha a igreja, né, universal. E aí ela começou a frequentar, ela, a Zeni, que era a vizinha, a irmã do presbítero Walter, né, e elas começaram a ir na igreja, né, começaram a ir nessa igreja. Aí as minhas outras irmãs também, mais velhas, né, começaram a ir. E mais ou menos até assim uns 13 anos de idade, né? Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade nessa época, né? E desse tempo pra cá, permanece firme até hoje? Aí o que acontece? Lá na igreja lá tinha aquela questão, né? De você fica ali um tempo, aí chega a época de você se preparar para ser obreiro. Aí nessa de se preparar para ser obreiro, sempre vem aquela escolha, né? Eu tinha os meus colegas, os meus amigos que eram do mundo, que jogava, que bebia, que saía para festa. E aí vem aquela hora que você tem que fazer uma escolha, né? Decisiva. E infelizmente a minha escolha não foi a melhor, né? Em vez de escolher continuar a servir,
devido a algumas coisas que aconteceu, acabei me desviando, né, indo para as festas, né, para bebida. Aí quando eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos de idade, comecei a fumar cigarro, né, e a companheiragem só foi aumentando, né, né. E chegou ao ponto, né, que aos 16 anos de idade eu comecei a usar drogas, né. E aos 16 anos de idade eu comecei a usar maconha, né, e fui pro livro, né, aí fui para venda de livro, né. Que tem, às vezes as pessoas falam, o livro, mas não, eu foi viciado. Já fui, já era usuário, né, desde quando saí daqui para ir, né. E esse período todo ainda era de menor, né? Era de menor. Você tinha noção do que estava acontecendo ali ao seu redor? Porque na verdade, na minha época, era meio que era moda. Todos os meus colegas praticamente usavam, né? Drogas, gostavam de farra. E ali a gente saiu. Quando eu saí daqui, eu lembro até hoje que a gente até brincava. Quando eu saí daqui para ir vender livro, eu não tinha documento nenhum, só o registro mesmo, né? Quando você olhava para os seus pais, que via eles preocupados, na verdade também você morava longe, né? Quando eles souberam da notícia que estava afundado nas drogas, será qual foi a reação deles? Não tem jeito, né? Cidade pequena, as colegagens, as amizades, aí todo mundo sabe quem usa, quem não usa, acaba, né? A gente sabe que as pessoas sabem, a gente tenta esconder, né? Tenta fazer escondido. Pelo menos eu, né? Assim, sempre tentei estar escondendo, né? Das pessoas. O que a droga roubou de você? Aprendi muitas coisas, né? Assim, boas e coisas ruins. Só que eu sempre fui aquela pessoa que nunca quis se aprofundar em outras coisas, né? Igual roubo e outras coisas erradas, né? Sempre usei drogas, mas sempre assim, trabalhei para poder manter os vícios, né? Quando você vai tentar parar, você vê que está te prejudicando, e você vai tentar parar e você vê que aquilo não consegue. Você sente o desejo, a vontade, e muitas das vezes você fala assim, hoje eu não vou usar, mas quando você vai ver, você já está lá na biqueira comprando a droga. Como que foi assim para você retornar para a Saja depois de passar um tempo frequentando a igreja, voltar para cá e saber que aqui tem amigos também que gostam da droga? Como que foi? Andava com os colegas, mas tinha restrição ali de quem eu andava ali, não comecei a evitar mais, né? Muitos hoje, né, não usa mais drogas, alguns não são crentes, mas hoje não usa mais, né? Bebe, sai, joga e tudo, mas a droga alguns deixou também de lado, né? Porque viu que realmente não estava dando certo, né? E nesse processo aí, eu fui para morar em Belo Horizonte, morei um tempo lá em Belo Horizonte e fiquei meio que afastado, né, do evangelho, da igreja. Tornei retornar aqui para Santo Antônio também, fiquei um bom tempo também, né? Mesmo tendo aceitado Jesus, tendo se batizado, mesmo assim ainda fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Comecei a conhecer, né, a Daniela, que é a minha esposa hoje. Comecei a conhecer ela, só que eu fui trabalhar, fazer uma construção lá em Campinas, né, com um amigo. E fiquei lá um tempo, aí retornei de lá. Aí quando eu retornei de lá, a gente começou, né, namorar. Foi rápido, né, a gente começou a namorar, já foi morar junto, né. Aí só que nesse tempo aí, tinha acontecido algumas coisas no ministério em que eu congregava e eu estava afastado, né, da igreja. E aí sempre que eu afastava da igreja tinha aquelas recaídas, né? Aquelas recaídas, e a gente ficava ali, não da mesma maneira ali no fundo do poço e tudo, mas de qualquer maneira atrapalha, né? Aí casamos e Deus foi trabalhando na minha vida, né? E veio o processo de libertação, aonde eu percebi que Deus já tinha me libertado há muito tempo, né? Para finalizar, vamos aqui num bate e volta, o que as drogas representam hoje? As drogas representam para mim hoje ali o fim do poço, né? Ali é algo destruição, né? Destruição de lares, de família. Família, o que representa hoje? A minha família para mim é a minha base, né? Hoje, né, eu procuro trabalho, me esforço pensando no futuro dos meus filhos, né? Na minha casa. E Deus, o que significa para você? Deus para mim é tudo, né? Porque se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu poderia ter morrido, né, aí nas drogas, né? Nesse mundão aí que aconteceram muitas coisas, né? E a igreja, o que significa e representa para você hoje?
ali é um alicerce, né? Um alicerce que eu tenho hoje para buscar a Deus, né? Representa para mim a segunda família, né? A igreja para mim é a segunda família, né? Que me ajuda muito, né? Espiritualmente, né? Os irmãos sempre estamos orando uns pelos outros e representa o meu alicerce, né? Ali minha comunicação de chegar até a Deus. Amigos, assim, hoje eu sou daquela pessoa, a pessoa assim que às vezes as pessoas falam, mas fulano não é muito de estar se aproximando, assim, é porque na vida também a gente tem às vezes muitas decepções, né? Então hoje eu procuro assim, ter amizades, tenho muitos amigos, né? Tem muitas pessoas que consideram como amigos. Não dá preferência, fulano é meu melhor amigo, porque o que acontece? Às vezes eu aprendi que às vezes num momento difícil, aquele que você acha que não te considera, é aquele que vai te ajudar. Muitas vezes aquele que você acha que é o seu melhor amigo é o primeiro a virar. Ele tem outro melhor amigo. Para finalizar nosso podcast de hoje, deixa uma mensagem aí para o nosso público. A mensagem que eu tenho a deixar é a seguinte. Eu sei que tem muitas pessoas, até pessoas, né, que me conhecem, que se encontram em situações, né, pais com os filhos, né, aí nas drogas, no alcoolismo, na perdição. O que eu tenho a dizer é o seguinte: Deus, Ele é poderoso. Aquilo que Deus fez na minha vida, pode estar fazendo na vida daqueles que também se encontram, né, em uma situação como eu me encontrei, né, nas drogas, perdido, né, sem orientação. Hoje, a nossa base, o nosso alicerce tem que ser Jesus Cristo, né? Se você tem Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida, a vitória é certa, a vitória é garantida. Amém. E para finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero estar deixando um versículo da Palavra do Senhor para a nossa meditação. Salmo 146, verso 5. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Queremos estar te agradecendo pela participação no nosso podcast de hoje. E assim encerramos mais um podcast. Se o Senhor permitir, logo estaremos de volta. E agradecemos você aí pela companhia conosco. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.